Trabalho desde os 14 anos, isso 30 anos de emprego. Fiz visita em todas as igrejas de Jaboticabal, eu fui praticamente em todas. Esse intuito é muito bonito, né, de edificar a vida de outras pessoas. Nós auxiliamos, aconselhando as pessoas. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Adilor Júnior e esse é o podcast Vida de Cristão. E nesse podcast eu trouxe a presença do pastor Hamilton para estar conversando com a gente. Só que houve um probleminha aí nos 8 primeiros minutos do podcast. Nós estávamos gravando e a câmera caiu. Cristãos. Quando nós estamos na unção, essas coisas também acontecem. A câmera caiu e, claro, eu vim gravar esse início do podcast, porque depois desses 8 minutos que passaram, nós arrumamos a câmera e o podcast fluiu normalmente. A câmera caiu de novo pela segunda vez, mas nós consertamos. Deu para mim fazer o corte ali e editar o podcast. Mas eu vou colocar aqui algumas perguntas. Por quê? A câmera, ela começou a descer, começou a cortar a minha cabeça, começou a cortar o meu corpo na filmagem, e aí a gravação ficou ruim, mas eu vou colocar as perguntas aqui que eu fiz para o pastor logo de início, e eu vou colocar as respostas que ele deu, ok? Então eu falei assim, pastor Hamilton, se apresenta pra gente. Aí o pastor foi se apresentar, e ele falou quem ele era, da onde que ele veio, qual era a sua posição ali de hierarquia dentro da igreja, né, do ministério, o que ele fazia, e você vai ver, acompanhar com a gente aí. Olha só como foi. Adilor, paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um prazer estar com você e com todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast. Quero louvar a Deus por esse trabalho que você está fazendo, porque esse intuito é muito bonito, né, de edificar a vida de outras pessoas. Então que Deus possa te abençoar, você, sua casa, sua família, e eu te parabenizo por isso. Meu nome é Hamilton, sou casado, né, tenho 44 anos, minha esposa se chama Fabiana Rodrigues, tenho um filho também, Raul Rodrigues Martins, né, vai fazer 3 anos de idade. Nós servimos ao Senhor, somos madureira, somos assembleianos, sirvo ao Senhor como evangelista, né, na casa do Senhor, e pela graça do Senhor estamos aqui fazendo a obra de Deus. E é claro, eu fiz outra pergunta para ele. Como ele disse que ele era um evangelista, eu perguntei, pastor, explica pra gente, pro pessoal que está em casa, o que é ser um evangelista. Porque eu sei que muitas pessoas não sabem, a gente às vezes conhece aí os termos mais fáceis de entender, né, que é um diácono, um obreiro, um presbítero, um pastor. Mas quando começa a surgir aí um missionário, um evangelista, um profeta, nós queremos entender o que acontece, né? Então ele explicou também para a gente o que é ser um evangelista. Olha só como foi. Adilor, nós estamos aprendendo também, tá? A função do evangelista é uma função muito peculiar, como todas as funções na igreja são, tá? E o evangelista, ele é aquele que anuncia as boas novas de salvação. É aquele que trabalha diretamente com o evangelismo, com o cuidado de almas, é aquele que fala a respeito do amor de Deus para aqueles que são necessitados e também tem a função de auxiliar o pastor em tudo aquilo que precisa ser feito na igreja, né? Então, nós auxiliamos pregando a palavra, nós auxiliamos dando ensino na escola bíblica, nós auxiliamos aconselhando as pessoas. Hoje muitas pessoas estão precisando de um conselho, de uma instrução, de uma direção, né? Então a função de evangelista, ela engloba muita coisa, mas em suma é você anunciar o amor de Deus, anunciar a palavra de Deus, cuidar das almas, trazer as almas para a igreja, né, para que o pastor ali possa cuidar dessas almas com todo amor, com todo carinho, com toda a sabedoria que foi dada por Deus para ele, para que ele faça essa função, esse trabalho, né? Então, se nós formos falar qual é a função específica do evangelista, é tudo isso e muito mais, né? Então é isso aí.
E aí, claro, dentro da resposta dele, seguindo o raciocínio do que é um evangelista, eu perguntei aquilo que muitas pessoas desejam entender e compreender. Como é lidar com os problemas das pessoas dentro da igreja? Porque, vamos ser sinceros, né? Tem pessoas que têm problemas enormes e tem pessoas que têm problemas pequenininhos. E o evangelista, o pastor, quem está à frente em cargo de liderança, sempre tem que estar lidando com esse tipo de problema, com essas pessoas. E olha só qual foi a resposta dele. Excelente pergunta, Adilor, porque antes de sermos evangelistas, ou presbíteros, ou cooperadores, independente de nossa função na igreja ou nomenclatura, nós temos que ter muita graça de Deus. Temos que ter muito Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque além dos nossos problemas, porque todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades, temos crises existenciais, né? Então, além de termos que cuidar da nossa própria vida, da nossa casa, da nossa família, nós temos que estar prontos também para ser bênção para aqueles que estão do lado de fora, daqueles que são os que o Senhor trouxe até as nossas vidas. Então, se você não tiver Deus na sua vida, você não faz a obra. A própria palavra de Deus vai dizer, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, Adilor, a gente não faz absolutamente nada. Então, Adilor, você ter uma função na igreja é uma responsabilidade maior do que se imagina, né? Porque todo o trabalho que é feito na igreja, ele tem um cunho espiritual. Todo o trabalho que é feito na igreja, desde quem está lá na porta cuidando do portão, aquele que está cuidando da limpeza, da manutenção da casa de Deus, daquele que é diácono, que está servindo a ser, independente do que se faça, o trabalho é espiritual. E essa função de cuidar das almas tem que ter muita presença de Deus, não é verdade? Tem que ter muita graça de Deus, temos que ser pessoas dedicadas à oração, para pedir ao Senhor sabedoria, para poder dar as respostas corretas e adequadas para essas pessoas que tanto necessitam, né? Então, se você não tiver a presença do Senhor, você não consegue fazer essa obra, que é uma obra que não é nossa, mas que é uma obra que é de Deus, né? E que Ele nos escolheu para fazer essa obra, né? A Bíblia vai dizer lá na Epístola de Pedro, se não me falha a memória, que os anjos atentaram fazer essa obra. Mas Deus falou, não, essa obra vai ser feita pelos meus filhos, pelos homens, pelos meus escolhidos. Então, é a capacitação de Deus. Se não houver a capacitação de Deus, você não faz. E todo cuidado com a intenção do coração é pouco. Todo cuidado é pouco. Mas aquele que é verdadeiramente filho da luz, ele entende que Deus chamou, que Deus vai capacitar e essa obra vai ser realizada e tudo aquilo que ele precisar, Deus vai dar para ele. Só que tem um detalhe muito importante nisso. Todo cuidado com a intenção do coração é pouco, porque algumas pessoas usam do ministério, usam da igreja, usam até daquele dito poder que acha que existe, né, para às vezes ganhar dinheiro, procurar outro viés, procurar uma outra situação. Tá? Mas existem aqueles que sabem que foram chamados, que são escolhidos, que têm noção para o que foi chamado e eles lutam dia após dia para que esse chamado da parte de Deus seja concretizado em suas vidas. Quando a gente cuida das almas com esse coração, parece que a coisa fica um pouco mais fácil. Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós vamos seguir agora o nosso podcast. Deus abençoe vocês e vamos lá, porque tem muito conteúdo ainda para acontecer. Obrigado, vamos lá. Perfeito, perfeito. E para você que está ouvindo, assistindo a gente, isso que o pastor falou faz muito sentido para quem está querendo exercer alguma coisa dentro da igreja. Você quer fazer alguma coisa, de repente você tem um desejo ardente aí no seu coração de estar participando, seja com os jovens, com as crianças, com as irmãs, os irmãos, ou em qualquer setor da igreja que você queira estar fazendo alguma coisa, e você fica ali se perguntando por que ainda eu não fui chamado, por que ainda eu não tive essa oportunidade.
Então, eu vou pedir para o pastor explicar por quê. Porque para ele chegar nesse, vamos dizer assim, né, nesse nível que chegou de espiritualidade, maturidade cristã, para estar dizendo o que ele disse agora, é porque ele passou muitas coisas, ele viu muitas coisas, e os líderes viram o potencial e viram a capacidade que ele poderia ter fazendo a obra. É claro, nós vamos entrar em outras perguntas. Eu trouxe aqui já hoje eu trouxe um caderno para fazer umas perguntas, mas eu gostaria, pastor, que o senhor explicasse até para o pessoal que está ouvindo. Eu devo fazer uma teologia? Eu devo estar participando dos cultos todos os dias? O que eu tenho que fazer para ter esse sentimento no coração, esse cuidado no coração que o senhor está mencionando aqui? Como é isso? Como acontece isso? Eu tenho que buscar, ou eu tenho que me policiar, ou não, Deus vem e abençoa. Pastor, então explica pra gente o que a pessoa está querendo exercer alguma coisa dentro da igreja poderia estar fazendo. Entendi. Adilor, a Bíblia vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel e justo, e essa obra vai ser terminada até os dias de Cristo. Primeira coisa que você tem que ter, que nós precisamos ter, é convicção de que de fato Deus nos chamou. Você tem que ter essa convicção. Então, a pessoa ela tem que saber exatamente o que ela está fazendo dentro da igreja. Porque tem pessoas, Adilor, que elas estão na igreja, estão esperando uma bênção, e Deus vai abençoar. Mas muitas pessoas ainda não entenderam o chamado. Não entenderam o que de fato estão fazendo ali e o que de fato Deus quer para a vida delas. Então, esse tipo de noção, a gente só vai conseguir adquirir com o tempo e com relacionamento. Esse relacionamento ele vem através da leitura da palavra, esse relacionamento ele vem através da oração, ele vem através do jejum. Não é? Então nós precisamos cultivar esse relacionamento para começar a aprender a ter o discernimento adequado para passar a ouvir a voz de Deus. Exato. Porque às vezes nós estamos ali na igreja e a gente às vezes ainda não ouviu a voz de Deus. Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas não conhecem a voz de Deus. Então, é um processo diário de relacionamento, de busca, de oração. Uma das coisas que eu valorizo muito na minha vida cristã é a escola bíblica. É excelente. Né? Porque hoje, muito importante, muitas pessoas já não estão dando mais o devido valor para o momento do ensino da igreja. Né? Nós encontramos os eventos, por exemplo, repleto de pessoas, e é maravilhoso isso. Mas quando o evento termina no sábado à noite, chega no domingo de manhã, é o dia da escola bíblica, você vai ver sempre os mesmos. Que são aqueles que de fato amam, de fato gostam e principalmente entendem o valor. Tá? Então, essa questão que você está falando comigo sobre maturidade é uma coisa que vem com o tempo. Essa questão do chamado é um exercício diário que Deus vai nos dando também com o tempo. Né? Então, as coisas não vão acontecer nas nossas vidas do dia para a noite. É um processo. É um processo, é um aprendizado, é um tempo com Deus, é a lágrima de madrugada, é o choro. Tudo isso faz parte do pacote. A rejeição. Né? Tem muitas pessoas dentro da igreja, por exemplo, que elas não entendem, como você estava falando, por que elas ainda não foram chamadas, ou não foram escolhidas, ou não foram selecionadas. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte, é um processo. Agora, quando você entende o seu chamado, quando você tem convicção dele, independente do que aconteça, você vai seguir em frente. E você vai conseguir, você vai chegar. Sim. Você vai chegar. Só chega aquele que insiste. Aquele que persiste e entende que foi Deus que chamou ele. Porque vai chegar um momento, Adilor, que você vai pensar, meu Deus, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu tenho chamado mesmo? Será que eu tenho esse dom mesmo? É o tipo de questionamento que todos nós fazemos. Mas chega um momento na vida da gente que a gente entende
que somos chamados, que temos o dom, estamos aprimorando tudo isso, e no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Exato. E eu costumo dizer, pastor, que nós sempre temos aquele primeiro amor, e claro, ele se torna algo um pouco mais emotivo, porque é algo novo, Sim. e a gente confunde muito, porque na trajetória, justamente o que o senhor falou, só vai conseguir ir adiante quem permanecer, quem insistir, Exatamente. quem tiver consistência. E o problema que eu vejo dentro das igrejas, e no meio das pessoas, é a emoção. A emoção. Quando não tem mais aquela emoção, a pessoa começa a se questionar. Será que eu sou chamado? Será que eu não sou? E eu, no meu caso, aconteceu comigo. É claro, eu já tive também esse momento de emoção, já também quis desistir, já desviei, como eu falei em outro podcast, que já teve um momento que eu parei, voltei, e quando voltei, eu voltei como o que Paulo fala, que o meu culto ele tem que ser racional. Exato. E não emocional. Eu tenho que servir porque Deus é, não porque Deus faz. Exato. Então, se eu estou bem ou não, Deus continua sendo Deus e eu tenho que permanecer no meu ministério. Exatamente. Excelente isso que o senhor colocou, excelente. Exatamente. Pastor, para a gente entender aqui, eu fiz todas essas perguntas justamente para ligar ao evangelista. Uhum. Para saber o que faz. As pessoas agora sabem, já sabem como que acontece, e é lindo. Na minha opinião, é lindo quando Deus trabalha na sua vida, mesmo que seja por uma correção. É porque Deus está corrigindo. Uhum. Eu acho lindo isso. É maravilhoso. Nós que somos pequenos, ainda termos essa oportunidade de Deus cuidar de nós. Sim. Fala pra gente, pastor, como foi a conversão do senhor? Veio de berço cristão, veio de um momento difícil, enfim, como que é a história do senhor? Por que eu faço sempre essa pergunta para quem está aqui comigo? Porque as pessoas em casa acham que a gente veio de um berço cristão. Sim. Que mamãe e papai estavam ali o tempo todo cuidando, filhinho, vai na igreja, pegava na mãozinha. Alguns, sim. E mesmo alguns que estavam no berço cristão se desviaram e depois voltaram, ou não se desviaram, já não está mais. Mas outros não, outros vieram de alguns momentos de sua vida tribulosos, ou não, um chamado mais simples. Conta pra gente como foi. Conto. Eu não vim de um berço cristão, não vim de berço evangélico. Inclusive, eu conheci a Cristo num dos piores momentos da minha vida. Um dos piores momentos da minha vida. Eu, infelizmente, vivi a separação dos meus pais. Infelizmente, passei por isso. E foi bem complicado. Foi bem complicado e eu acho que o que traduz tudo que eu estava vivendo eu estava completamente perdido. Sem norte, sem direção, sem nada. E o amor de Deus me alcançou. Né? O amor de Deus me alcançou. Então eu costumo dizer que quando Deus tem os seus escolhidos, você vai ser alcançado. Aquele escolhido vai ser alcançado. E eu conheci uma pessoa em São Paulo, porque eu morava em São Paulo, que já ia na igreja, inclusive em Assembleia de Deus, num bairro chamado Coab Prestes Maia, Zona Leste de São Paulo, e ela me chamou para ir na igreja. Vamos na igreja hoje? Eu falei, vamos. Então cheguei no culto, completamente sem saber o que eu encontraria, sem noção nenhuma do que estava acontecendo, e no final do culto um pastor, me lembro até hoje, pastor Renato, o nome dele. Isso foi no ano de 1998, 99, tem muitos anos. O pastor Renato, ele era baixinho assim, e ele usava um terno, eu me lembro até hoje que ele usava um terno maior do que ele. Mas ele pregou uma palavra muito bonita, e no final do culto, ele me trouxe uma mensagem de Deus, uma profecia. Ele falou, olha, Deus tem um plano na sua vida. E eu lembro que ele até esticou o braço, porque o terno era grande e ele queria que eu visse as mãos dele. Ele apontou para mim e falou, olha, Deus tem um plano para sua vida. E, meu irmão, eu acreditei naquela palavra. Amém. Foi uma coisa que eu ouvi que eu senti que era verdade. Oh, glória, que bom. Eu senti que aquilo era uma verdade.
Então, a partir daquilo ali, eu não desisti mais de estar na igreja. Por mais que, a partir daquele momento, as minhas idas à igreja foram esporádicas, sem compromisso, mas eu sempre procurei, a partir daquilo ali, procurar saber o que era isso. E aos poucos, o Espírito Santo foi trazendo, foi moldando, né? Foi fazendo como exatamente a palavra diz. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aos poucos, então, Deus foi trabalhando. Né? E eu fui abrindo meu coração para aquilo. Foi mais ou menos assim. Que legal. É claro, eu sei que tem muitos detalhes. Muitos. Mas conta pra gente um pouquinho dessa trajetória até o momento pastor. O senhor estava contando aqui para mim nos bastidores, agora o senhor vai contar para o pessoal. Até esse momento. Adilor, eu me lembro que assim que eu cheguei na igreja, rápido eu comecei a trabalhar no ministério, eu fui lançado muito rápido. Eu me batizei no dia 4 de outubro de 2002. Era de manhã, me lembro como se fosse hoje, um calor, um dia gostoso, e eu desci as águas. Então, naquele mesmo ano, eu já fui lançado a ser vice-líder de mocidade. Né? Então, eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar muito rápido. E, na verdade, o pastorado, ele veio muitos anos depois. Tendo em vista que o meu primeiro pastor, ele sempre disse para mim desde o princípio, olha, você tem chamado para ser pastor. Você tem o chamado. Só que o pastorado veio muitos anos depois. Né? Inclusive, ele veio já aqui em Jaboticabal. Só abrir um parênteses. Sim. Como os nossos pastores sabem, né? Sabem. É Deus, né? Falando. Quantas vezes o pastor falando com você, a minha pastora, os meus pastores também falando comigo, e sempre Deus falando, dando direção, vai acontecer isso. Amém. Deus tem um plano, que às vezes a gente nem ouve, né? Amém. Então você que está ouvindo em casa, seu pastor está falando com você, presta atenção, porque na maioria das vezes eles têm razão, viu? Eles estão certos. Pode continuar, pastor. Eu queria abrir um parênteses naquilo que você está falando e dizer uma coisa muito importante para quem nos ouve. Os nossos pastores são pessoas que Deus colocou sobre as nossas vidas para que nós sejamos abençoados. Tem muita gente que não respeita pastor, não respeita a liderança e não respeita a autoridade. Só que isso é um erro muito grave. Quem é espiritual obedece pastor, respeita a liderança. Quem é de Deus e tem chamado entende do que estamos falando. E uma oração, Adilor, que nós sempre precisamos fazer é para que Deus abençoe os nossos pastores. Dê muita graça e muita sabedoria para eles, porque a carga que está nas costas dessas pessoas é uma carga muito pesada. Exato. E a Bíblia diz que nós temos que ser leve para os nossos pastores. Tem gente que é um peso para o pastor, mas há aqueles que entendem o seu chamado, entendem o chamado do pastor, entendem a função que o pastor tem na sua vida e fazem de tudo para ser bênção. Sim. Se eu for uma bênção para quem quer que seja, eu também serei uma bênção para o meu pastor. Exato. Então nós temos que orar pela vida dos nossos pastores e também, Adilor, fazer uma oração para que Deus coloque pessoas em nossas vidas que de fato vão ser bênção em nossas vidas. Sim. Porque nem todo aquele que se diz pastor é sincero na presença de Deus. Mas para aqueles que são chamados, que são escolhidos, e Deus tem um propósito em suas vidas, Deus vai cuidar de tudo. Então, se você que está aí do outro lado perceber que o seu pastor se preocupa com você, ora por você, te aconselha, valorize. É muito difícil a vida de um pastor. É muito difícil. Nós acompanhamos de perto, né? Sim. Você acompanha o teu pastor, eu acompanho a minha pastora. E tem momentos que realmente tem umas ovelhinhas que, quando foge do aprisco, dá um trabalho. E a maioria das vezes o pastor se envolve emocionalmente, mas não porque ele quer, mas porque ele precisa tratar. Ele olha emocionalmente a ovelha e a ovelha está totalmente perdida, desanimada, triste. E o pastor tem que se pôr no lugar dessa ovelha, sentir o que ela está sentindo para tentar tratar da melhor forma possível, para ela não achar que está apontando o dedo, está perseguindo, está fazendo algo errado. E chamar de volta para o aprisco para
para estar junto no rebanho. Se você me permite, eu me lembrei não é uma ilustração, é uma história real. Se você for no Oriente Médio hoje, principalmente no deserto do Oriente Médio, você vai encontrar muitos pastores pastoreando cabras. Isso é muito comum no Oriente Médio. Não só cabras, mas ovelhas também. E os pastores, eles sempre andam de 2 em 2. Você nunca vai ver um pastor sozinho. Esse pastor tem sempre um companheiro, que é um outro pastor que o auxilia. Se um pastor morre, a ovelha ela fica muito triste, ela fica abatida, ela fica mal. Algumas ovelhas não se recuperam e precisam ser vendidas para serem mortas, porque elas sentem muito a falta do pastor. Olha só. Então o pastor ele tem uma função muito importante na vida da ovelha, né? E o que eu queria dizer para você é o seguinte, tem ovelha que você precisa quebrar a pata dela. Porque se você não quebrar a pata dessa ovelha, ela pode perder a vida. Exato. Trazendo para o nosso contexto, numa aplicabilidade no sentido espiritual, no sentido de ouvir o pastor, de seguir os seus conselhos, as suas instruções, se você está sendo instruído pelo seu pastor ou instruída, orientado, às vezes até sendo disciplinado, entenda, de repente é o próprio Deus usando a vida do seu pastor para quebrar a sua pata para você não perder a vida. Muito E isso bom, é muito importante. Muito. Então, quando eu tenho uma visão dessa para com o meu pastor, aí fica muito mais fácil a minha caminhada cristã. Aquele puxão de orelha deixa de ser pessoal e passa a ser espiritual. Exatamente. E o pastor só faz isso por quê? Porque ama. Exato. Muito bem colocado. Gostei muito. Não tinha ouvido essa ainda. Entendi. Mas, olha, edificou minha vida. Amém. Muito Amém. bom. A gente está falando aqui da igreja, das ovelhas. Eu separei uma pergunta aqui. A igreja é importante nos dias de hoje para a humanidade, para a sociedade e principalmente a igreja é importante para a família? Eu gostaria que o senhor explicasse o porquê. Porque todos os podcasts que a gente fez aqui, a gente sempre fala convida para estar indo na igreja e tal, fala alguma coisa. Mas qual seria a importância hoje da igreja no meio social e no meio da família? É claro, nós sabemos, mas tem pessoas que não sabem, que às vezes pensam que é uma religião, que tem que estar indo na igreja para ter uma religião. Mas o que de fato a igreja deveria estar fazendo ou já faz e as pessoas deveriam estar percebendo e ouvindo mais, enfim, vamos tentar entrar nesse assunto. Adilor, eu de forma muito simplista quero trazer aqui o que eu acredito, tá? É claro que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar sobre esse assunto. É uma pergunta não muito simples, mas dentro da minha simplicidade eu vou tentar passar alguma coisa. Quando a gente fala de família, a família ela é uma instituição divina. Foi Deus que criou a instituição família. Sim. Para que família vivesse em seus padrões. Quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, a gente vai encontrar a primeira família instituída, que é Adão e Eva. Está ali registrado na palavra de Deus. Tá? Então, Adão e Eva é a primeira família. Tiveram filhos e assim de forma sucessiva. Então, eu tenho que entender a primeira coisa. A família é a instituição divina. É a instituição de Deus. O homem foi criado por Deus e Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Sim. Então ele fez para ele uma adjutora, entendeu? Como ele, para que ele não vivesse sozinho. Então para mim família é isso, tá? Quando a gente fala a respeito de igreja, a igreja também é uma instituição divina que foi criada por Deus para que essas famílias que foram criadas e formadas por Deus vivessem de forma única, no sentido de viver os mesmos pensamentos, de viver a mesma ideologia, de viver os mesmos padrões, de viver a mesma ética. Então a igreja é isso. Deus criou a igreja, colocou essas famílias para que elas vivessem no padrão de Deus. Aí você me perguntou, qual que é a importância da igreja para a sociedade?
toda a importância. Infelizmente, nós cristãos temos uma visão desse mundo que, infelizmente, vive cada dia mais em trevas, em escuridão, sem princípios. Não é verdade? Então, a igreja, ela não é perfeita. E também, talvez jamais será. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós conseguimos viver de uma forma que é diferente do que a sociedade vive. Além de vivermos de uma forma diferente da sociedade, apesar de não sermos perfeitos, nós estamos procurando viver dentro dos padrões que foram estabelecidos por Deus. Sim. Então, essa é a importância da igreja, não é verdade? Então, o que a Bíblia diz? É isso, isso, isso e isso. Então, nós, como família, que fomos criados por Deus, estamos lá procurando viver esses padrões. O padrão da ética, o padrão da moral, o padrão do respeito, o padrão da honra. Então, tudo isso. Não que no mundo não haja, tá? Porque a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. As pessoas que são do mundo, que estão no mundo, são pessoas como nós. Nós não somos melhores em nada. Não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então eu tenho que entender que hoje eu fui alcançado pelo amor, graça e misericórdia de Deus. Tenho o grande privilégio de fazer parte de uma igreja onde eu vivo os padrões de Deus, e o meu desejo é que aquele que está fora também viva a mesma coisa que eu estou vivendo. Sim. Porque hoje eu tenho uma casa abençoada, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um filho abençoado, eu tenho uma esposa abençoada, eu posso ser bênção na vida de outras pessoas. Só que outrora eu não era desta maneira. Exato. E eu louvo a Deus por aquele que me evangelizou, que me entregou um panfleto, que me entregou um folheto, que me levou na igreja, porque hoje eu tenho essa visão. Hoje eu tenho essa visão. Então, a igreja é de Deus. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo. Cada membro tem a sua função para que todos sejam edificados na proporção de Deus, conforme Deus dá para cada um. Só que isso nos torna ainda mais devedores das pessoas que vivem no mundo. Porque se nós tivemos e temos o direito de viver todas essas bênçãos, por que eles não podem também? Então nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte para que eles vivam também dessa maneira. Muito bem, muito bem. Eu não mudo nada do que o senhor falou. Excelente, uma explicação excelente. E eu acrescento o que o senhor falou a respeito vamos dizer, a atmosfera, o ambiente cristão. É isso que a gente gostaria que todos estivessem vivendo, a cultura cristã. Sim. Que todos estivessem com o mesmo pensamento, que todos estivessem com o mesmo propósito. Por isso que a igreja é importante, para tentar colocar isso para as pessoas algo bom. Uhum. Que isso é bom, que isso traz virtudes, traz propósito, traz vida para nós. Não é a igreja em si, o nome igreja, a religião, mas a igreja dentro de mim. Porque quando nós vivemos em unidade com o próximo, vamos dizer, quando a gente vive em unidade com a comunidade, Sim. uma comunidade são várias pessoas, todos são diferentes. E cai justamente naquilo que o senhor falou, a igreja ela não é perfeita. E justamente por não ser perfeita é que a igreja se ajuda. Se ajuda. Porque tem membros lá dentro que é diferente um do outro, mas acabam se completando por serem diferentes. Exato. Você me ajuda, eu te ajudo naquilo que eu sou fraco. Naquilo que eu sou fraco, eu preciso de alguém para me ajudar. Exato. A palavra, quando fala é melhor serem dois do que um, eu acredito que não fala somente do casamento, mas realmente fala dessa comunidade, desse relacionamento. Se nós estamos na mesma visão, se eu cair, você sabe que eu preciso para me levantar. Exatamente. E vice-versa. Então, isso eu acredito que o cristianismo, é a igreja hoje, como o senhor bem colocou. Exatamente. Perfeito, perfeito. Vamos lá, mas nós temos algumas perguntas aqui. Tá legal, eu tô gostando. Também, tô tá gostando. muito bom. Hoje, falamos da igreja, falamos dessa parte importante do relacionamento, da unidade entre comunidade, mas em nós,
cristãos. Segundo a visão que o senhor tem, agora pode falar pessoalmente, não tem problema, porque às vezes até a Bíblia vai ter alguma coisa dizendo, mas o que a gente está vendo hoje, porque o que tem hoje não é o que tinha antigamente. O que é que falta em nós, cristãos, para nós estarmos vivendo o verdadeiro avivamento aqui no Brasil, dentro das igrejas, para viver o algo mais do Senhor, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem? Excelente pergunta. O que está faltando para que possamos viver um grande avivamento é, primeiro, uma regeneração. O que é regeneração? A regeneração é o novo nascimento em Cristo. Perfeito. Eu acho que é o que falta para muitos de nós. A regeneração, Adilor, ela vai trazer um arrependimento. Quando você abre o seu coração para Cristo, para a palavra, e você começa a deixar o Espírito Santo trabalhar, você vai perceber que o Espírito Santo automaticamente vai começar a mudar coisas em você. E a primeira coisa que precisa acontecer no nosso coração para que haja um grande avivamento é um arrependimento genuíno. Porque hoje, Adilor, o que acontece? Muitas pessoas, elas estão pecando, elas estão transgredindo a lei de Deus e elas não sentem mais nada quando isso acontece. Ela peca hoje e tá tudo bem. Aí ela peca amanhã, tá tudo bem também. E ela acha que aquilo, no sentido espiritual, não está acontecendo nada. Mas quando a gente olha para os Salmos, por exemplo, a gente vai estudar um pouco sobre essa questão do pecado, o pecado, ele traz uma catástrofe para a nossa vida espiritual, ao ponto das nossas orações não serem ouvidas. Sim. A Bíblia vai dizer que se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então não adianta nada eu pecar hoje e orar daqui a pouco, meia-noite, pecar amanhã e depois orar de novo. A Bíblia está falando que a minha oração não será ouvida. Então, para que haja um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro avivamento na nossa nação, no nosso país, nas nossas igrejas, é que nós, como cristãos, temos que, de fato, viver um arrependimento genuíno. Porque quando eu me arrependo de verdade por aquilo que eu estou fazendo de errado, e aquilo me incomoda, aquilo me faz mal, aquilo me enoja, aí parece que a coisa vai ficar boa. Porque as pessoas estão vivendo de forma absoluta, como se nada tivesse acontecendo. E a vida espiritual de muitas pessoas já não acontece mais, já não existe mais, porque elas entraram num lodo de pecado tão grande que agora fica difícil de sair. Então não adianta nada eu ir para a igreja, por exemplo, num culto que é denominado culto do avivamento, se eu não chegar arrependido lá. Então eu tenho que chegar arrependido na casa de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, se me faz memória, ou Eclesiastes, não me lembro agora. Guarde os seus pés quando você entrar na casa de Deus. Adilor, quando você e eu, quando nós entrarmos na casa de Deus, todo cuidado é pouco. Esse cuidado tem a ver com a atitude do nosso coração. Sim. Lucas capítulo 21 vai falar da viúva que entrou para dar uma oferta. Ela entrou para dar uma oferta e estava todo mundo dando uma oferta no templo. Só que Jesus, Adilor, estava observando a oferta de todo mundo. Ele não estava preocupado com a oferta, mas ele estava preocupado com o quê? Com o coração. Quando aquela mulher colocou aquelas 2 moedas de cobre, que eram moedas de menor valor judaico, no gasofilácio, aí ele falou, ó, deu do que tinha, deu tudo do que tinha para viver. Você entendeu? Então, quando eu entrar na casa de Deus, eu tenho que dar tudo do que eu tenho para viver. Quando a gente traz isso para a experiência espiritual, no sentido do arrependimento, quando eu pisar na casa de Deus, meu irmão, tem que saber exatamente o que eu estou fazendo. Coração arrependido, um coração quebrantado, chorando. Faz quanto tempo que as pessoas não choram mais na presença de Deus? Você não vê mais, às vezes, as pessoas chorando, quebrantadas, lenço na igreja. Você não vê mais toalha, com as pessoas enxugando as lágrimas. Você não vê mais nada disso. Às vezes você vai no culto, as pessoas estão assistindo o culto, esperando o pastor fazer o milagre todo da coisa, e não é assim.
Não é assim. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja não é uma plateia, não são telespectadores. A igreja é a comunhão dos santos e ali nós vamos compartilhar das experiências para que as nossas vidas, ambas, sejam edificadas. Sim. Então, acho que o que está faltando para um verdadeiro avivamento é um grande arrependimento nos nossos corações. Muito bem, muito bem. Bom, isso a gente vê no dia a dia. Quando a gente entra na igreja, isso que o senhor falou me trouxe muitas lembranças. Realmente, não se vê mais lenço dentro da igreja. Não existe lenço dentro da igreja. São poucas, as pessoas não levam lenço, mas levam o celular. Levam o celular. E claro, a gente não vai entrar nesse mérito, né, nesse assunto, mas como se perdeu valores e princípios dentro do meio cristão. Isso que o senhor falou é muito sério e é muito verdadeiro. As pessoas, por não ter consequências do pecado, mas não tem fisicamente. Por não ter fisicamente consequências daqueles pecados escondidos, daqueles pecados guardados, entre aspas, né, só para si, elas acham que está tudo bem. Uhum. Enquanto só eu sei, enquanto só eu faço, ninguém percebe, ninguém faz, está tudo bem. Mas é justamente isso. E acha que a sua oração está sendo atendida porque ainda está se dando bem. Ainda porque não teve consequência. Eu fiz, mas está em segredo. Estou bem, não perdi nada, estou bem, minha saúde, financeiramente eu estou bem, no casamento eu estou bem, com os filhos eu estou bem. Então a pessoa fica cauterizada. A pastora Shirley usa muito essa palavra, a pessoa está cauterizada. De tanto que está fazendo e não tem consequências físicas, ela fica cauterizada. Mas a gente sabe que espiritualmente isso está um buraco enorme. Está algo que a qualquer momento, se a pessoa morrer, morre sem a salvação. Morre sem a salvação. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Pastor, o que está sobrando na igreja que não deveria ter? O que sobra em nós cristãos? Sobra demais e não deveria ter. Eu acho que eu já sei algumas respostas, mas o que o senhor vê, que o senhor olha assim, nossa, tem demais. O senhor olha assim para a igreja, nossa, ele também, ela também, nossa, olha o que está acontecendo. É pior que a pandemia, né? Está todo mundo sendo contaminado por isso. O que é que acontece demais que o senhor vê e não deveria estar acontecendo? Pergunta difícil. Meu Deus do céu. Que pergunta difícil. Tem muita coisa, eu sei, Muita coisa. Mas uma o senhor já até respondeu aí, que é a falta do arrependimento. Isso tem muita gente que não se arrepende mesmo. Olha, eu vou te dar uma resposta e simples também, mas eu gosto de levar para mim. A igreja, ela é um local que Deus preparou para comunhão dos santos. Deus trabalhou através do seu Espírito Santo, levou essas pessoas até a igreja, nos levou até a igreja, lá estamos. A partir daí eu tenho que entender que sobre a minha vida uma obra está acontecendo. E eu tenho que estar com o meu coração aberto para o Espírito Santo fazer a obra que ele quer realizar e que ele quer fazer. A partir do momento que eu estou dentro da igreja e eu entendo que isso está acontecendo, eu sei que agora, dentro da igreja, o meu coração aberto, Deus vai trabalhar, e o que vai acontecer a partir daí não tem nada a ver comigo, é tudo pela vontade de Deus. Porque o desejo do meu coração é que eu viva a plenitude da vontade de Deus na minha vida. É isso que eu estou buscando lá. Você está entendendo? Sim. Então, eu não vou, Adilor, observar o que está acontecendo na vida de A, na vida de B, na vida de C. Eu não vou ficar apontando o dedo para a vida de A, para a vida de B ou de C, porque eu preciso tomar bastante cuidado para não ser colocado naquele contexto da trave do cisco, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está na igreja, ela fica mais reparando no que está acontecendo na vida do seu próximo do que no que está acontecendo na sua própria vida. E eu acho que isso é uma perda de tempo. Porque se eu estou na igreja,
Deus vai fazer obra no meu coração. Dependendo do que a pessoa esteja falando de mim ou pensando de mim, eu não posso me importar com isso. E se a pessoa ela fala de alguém, julga alguém, aponta o dedo para alguém, eu sinto dizer que a pessoa está só perdendo tempo lá. Quem vai para a igreja para apontar, para falar mal, para difamar, só está perdendo tempo. Ainda não entendeu o verdadeiro propósito da estada dela ali. Sim. Tá? Porque estar na igreja é muito mais do que a gente imagina. É viver um propósito específico da parte de Deus. Deus está trabalhando os corações, nos preparando para algo que Ele quer realizar. Então não posso ir lá perder tempo. Sim. Isso é muito, muito sério e é muito forte. Exato. Porque a própria palavra fala que Deus, essas pessoas que geram as contendas, Sim. essas pessoas que têm esse tipo de visão, ele abomina, né? Exato. Quando ele vai falando lá, ele fala ainda que aquele que semeia contenda entre irmãos, a sua alma abomina. E ele vai falando que ele não Sim. gosta, que não são os frutos do Espírito Santo. Sim. Mas essa visão que o senhor trouxe agora, é algo que tem na igreja, infelizmente a gente sabe que tem, né? Então, as pessoas chamam de as famosas panelinhas, né? Panelinha, e a pastora Shirley até usa uma coisa, ela falou assim, Deus não usa panela, Deus usa vaso. Deus usa vaso. Deus usa vaso, não usa panela. Então, se tem panelinha, para de fazer panelinha. Mas é justamente isso. Mas quando você vai para a igreja, eu gostaria que as pessoas tivessem essa mesma visão que o senhor tem. Por que eu estou indo lá? Exato. Qual é o real motivo? Se eu estou olhando a vida da pessoa, eu estou olhando para ser um imitador, como Paulo fala, Sim. me imite, ou estou olhando para ver se ela tem algo que eu possa imitar? E se ela não tem, eu condeno e acabou. Então, de repente, a visão que a pessoa poderia estar entrando no culto é essa que o senhor falou. Eu vou por mim. Por mim. Eu vou por mim. Ó, adore por você. Louve por você. Ore, chore, clame por você. É você e Deus ali. Acabou o restante. Adilor, Deus é soberano. Ele está acima de todos nós. E quando você estiver lá na igreja, entenda isso. Embaixo todo mundo é igual. Sim. Então eu tenho que buscar o que Deus tem para mim. É isso que eu tenho que fazer lá. E os seus olhos têm que estar onde, então, pastor? Em Jesus, em Deus. Para cima. Para cima. Olha para Sim. cima. O que o senhor falou agora me remete a algo bem, bem simples mesmo. Pô, se eu estou na igreja, se eu olhar para frente, eu vou ver todo mundo igual a mim. Sim. Agora, se eu olhar para cima, aí eu não vou ver ninguém. O que eu quero enxergar lá em cima? Acho que por isso que muitas pessoas, agora faz sentido, muitas pessoas quando vai adorar, realmente ou fecha os olhos ou está olhando para cima. É o momento da adoração dela. Porque se ela olhar para baixo, talvez aconteça isso. Eu vou perder o foco. Se eu olhar o meu próximo, na situação que eu estou, às vezes eu estou pior que ele, eu perco o foco. Exato. E o foco é Jesus. Tem gente que sabe exatamente o que está fazendo na igreja, mas tem gente que ainda não sabe. Tem gente que ainda não entendeu o que é a igreja. E isso é um problema muito grave. Então, o que se tem muito nas igrejas, como você me perguntou, talvez você não estava esperando essa resposta. Mas eu vou dizer para você e para todos que estão nos vendo, tem muita gente na igreja que ainda não sabe o que está fazendo lá. E isso tem muito em muitas igrejas. Tem muito em muitas igrejas. Então, entenda, você está lá porque Deus te levou. Você está lá porque Deus te chamou. E se foi dito a você que Deus tem uma obra na sua vida, abre o seu coração e busque, porque você vai viver grandes surpresas da parte de Deus. Amém. É isso que nós vamos viver. Amém. Mas também ficou muito claro para mim, realmente. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo dentro da igreja. E é isso que eu acho que está sobrando dentro da igreja. Faz sentido. Tem muita gente que não está juntando. Não está juntando. Tem muita gente esperando a bênção, esperando o milagre, esperando o carro, a casa, a chave,
esperando tudo, mas ainda não entendeu que o que Deus tem é muito maior, né? O que Deus tem é muito maior. A Bíblia fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então essa esperança, ela tem que ser viva, ela tem que ser alimentada e ela tem que ser desejada todos os dias. Porque a Bíblia vai dizer que no dia de Deus, esse corpo de morte, esse corpo de corrupção, ele vai ser absolvido pela vida. Meu corpo vai ser transformado, vai estar escrito no livro da vida. Lá na glória eu vou ter um novo nome, um novo corpo para suportar a glória. Entendeu? E essa tem que ser minha maior esperança. A Bíblia diz que se eu esperar apenas pelas coisas da terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Muito bem. Então eu tenho que estar na igreja aguardando o céu, esperando a glória, esperando o que Deus tem. Deus tem tanta coisa para nós, mas tem tanta coisa para nós, e tem gente perdendo tempo lá. Ô, Glória, isso é bom. Não é verdade? Sim, eu creio sim. Eu creio sim. Pastor, tá muito bom. E uma pergunta. Eu vou na igreja para buscar ou para entregar? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que os dois. Eu acho que os dois. Se você entende que você é feito para a glória de Deus, então você vai lá entregar o seu melhor. Você vai lá entregar o seu louvor dentro daquilo que você é. Eu posso ir para a igreja e entregar o meu louvor dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que eu consigo, dentro das minhas capacidades. Então, quando eu falo de entregar louvor, não é apenas de ir lá e levantar a mão e cantar, não. Mas eu fazer tudo aquilo que eu posso para o reino de Deus. Entregar a minha vida como um sacrifício de louvor. Por outro lado, eu também posso pedir. Eu posso buscar uma bênção, eu posso buscar um milagre, eu posso buscar uma cura, eu posso pedir para que Deus me dê um filho, né? Tantas e quantas pessoas, Adilor, estão indo na igreja buscar o seu milagre. Tem que buscar mesmo. Tenho que buscar mesmo. Agora, diante dessa questão que você faz, que não é uma questão fácil, ela é muito difícil, e eu preciso tomar bastante cuidado com tudo que eu falo, porque estar na igreja é entregar e é buscar. Sabendo que Deus é soberano e vai nos dar aquilo que vai nos fazer bem. E o que nós temos que buscar, a despeito de toda essa situação, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu estou na sua presença. Eu quero isso, isso, isso e isso, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está prestes a ser crucificado. Mas, Senhor, se for possível, se for, afasta de mim esse cálice. Só que foi uma oração que não foi respondida. Não foi possível. Por que não foi possível, Adilor? Porque o plano de Deus é sempre maior. Hoje, Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem atua hoje na igreja é o Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que vai chegar o dia de Deus, e só Ele sabe que Jesus vai receber a sua noiva, vai receber o seu prêmio e a glória por todo o sacrifício vicário. Sim. Então é isso que eu tenho que ter em mente. Muito bem. Gostei muito da resposta. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Estamos alinhados. Que bom, que bom, que bom. Espero que você esteja sendo edificado. Mas essa resposta é excelente. É realmente, vamos sim entregar. O nosso coração, a nossa vida tem que entregar. Sim. Para fazer a A vontade vontade dele. Não a nossa. Se a gente vai lá entregar, então não é para nós. A gente já não tem mais controle. Quando você cai nas garras da graça de Deus, porque nós estamos nas garras da graça, não tem mais nada a ver comigo ou com você. É tudo para a glória dele. Sinto te informar aí para você que está nos assistindo, não tem nada a ver com a gente. É tudo para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Exato. E eu sempre digo, tudo que a gente faz é para glorificar o Senhor.
a gente estava conversando aqui, o próprio podcast é isso, é para glorificar a Deus. Nós somos hoje os vasos, tentando abençoar você de alguma forma, tentando trazer aqui conteúdos que a gente conhece e talvez seja bom para você, transformador em sua vida. Sim, a gente espera, né, pastor? Que isso que a gente esteja fazendo venha surtir um efeito positivo na sua vida e que venha trazer você a uma transformação de vida. Ou, se você já é um cristão, venha renovar a sua fé, venha ter a regeneração da sua vida, da sua fé. Então, tudo que você for fazer, a própria palavra fala, quer que você beba, quer coma, quer faça alguma coisa, quer trabalhe, quer pense, se há algum louvor, faça tudo para a glória de Deus. E tudo que você pensa, tudo que você faz, se há algum louvor nisso, então você também vai estar glorificando a Deus. De modo que, é justamente o que o pastor falou, já não vivo mais eu, mas Cristo, Deus, o Espírito Santo vive em mim. Amém. E tudo que sai da minha vida é para glorificar a Ele. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, estamos chegando no final. Com certeza vai ter outro. Tem muito conteúdo. A gente entrou em algumas perguntas, né? Sim. Mas tem muito assunto. O senhor tem uma mente aí vasta de conhecimento, de sabedoria para passar para a gente, para passar para as pessoas. Esse foi um pouquinho. E se você quer, novamente, pastor Hamilton aqui falando com a gente, não esquece de comentar, não esquece de deixar também a sua história, não esquece de falar para a gente como você se sentiu ouvindo o que foi dito aqui, ouvindo a voz de Deus. Eu digo que esse é o momento da voz de Deus. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui não é de nós. Nós estamos falando, ensinando o que nós aprendemos. Sim. E o que nós aprendemos veio de um pastor, veio de um líder que aprendeu também da Bíblia. É claro, nós trouxemos conteúdos bíblicos também, mas a nossa vivência é justamente isso. É para glorificar ao Senhor. Amém. Pastor, para essas pessoas que estão assistindo a gente, aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, aqueles que se simpatizam, gostam de ouvir a mensagem, assistir o podcast, deixa uma mensagem, um conselho para essas pessoas. Olha, você que nos assiste, se Deus te chamou, entenda, no tempo dele vai acontecer. Se Deus tem um chamado para a sua vida, no tempo dele vai acontecer. Vão tentar passar você para trás, vão caluniar você, vão falar mal de você, vão fazer reuniões para ser contra você, mas mantenha o foco e fique na presença de Deus. Não saia da presença de Deus para absolutamente nada. Outra coisa muito importante que todos nós precisamos aprender é ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a palavra de Deus, ter uma vida congregacional ativa e buscar entender o que Deus quer. Focar em Jesus, focar em Deus, e com certeza a nossa caminhada será uma bênção em nome de Jesus. Então, não desista, não desanime e não perca o foco, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém! Em nome de Jesus, amém! Nós cremos assim, que bom. Pastor, se as pessoas quiserem se comunicar com o Senhor, como que elas fazem? Tem rede social? Não vou o senhor passar o telefone aqui, só você vê muito trote. Mas se quiser achar o senhor, de repente deixar uma pergunta a respeito desse podcast, elas vão deixar no podcast, mas de repente pode entrar lá na página do senhor para falar alguma coisa, agradecer ou de repente fazer alguma pergunta. Tem o Facebook, né, que é Hamilton Martins Silva. Tá o meu nome inteiro lá com H, Hamilton Martins Silva, pode me procurar no Facebook. Temos também o Instagram, tá? EV Hamilton Martins, tá? Que é a sigla de Evangelista Hamilton Martins no Instagram. Eu estarei lá à disposição também para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida. Se eu não souber, eu estou disposto a procurar para que possamos juntos aprender. E se você ficou com alguma dúvida do que foi falado aqui, eu também estou inteiramente à disposição.
lembrando que estamos aprendendo. Amém, amém. Pastor, e agora, fala um pouquinho da igreja. Fala um pouquinho da igreja que o senhor frequenta, se as pessoas quiserem ir lá, ver um dia, o pastor trazer uma palavra, um dia visitar onde que é a igreja e os dias de culto. Pode estar falando pro pessoal também. Sim, eu sou Madureira, louvado seja Deus por isso, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu sirvo ao Senhor aqui na cidade de Jaboticabal. A nossa igreja sede fica ali, de frente ao ginásio de esportes, Praça Dr. Joaquim Nabuco. O nosso bispo é o nosso bispo Samuel Ferreira, né? A nossa sede fica lá na Celso Garcia, número 560, lá no Brás. O nosso bispo Samuel Ferreira é o pastor, aquele que pastoreia sobre todos nós. E aqui em Jaboticabal nós temos o nosso pastor Elton Ribeiro e a nossa pastora Dúnia Ribeiro, que são os nossos pastores presidentes aqui. Espero que vocês vejam esse vídeo. Quero dizer que amo muito a vida de vocês, oro pela vida de vocês. São pastores de Deus, pessoas que Deus colocou em Jaboticabal e que tem de fato nos abençoado nesse campo aqui. Os nossos cultos de ensino na nossa igreja sede são às terças-feiras, a partir das 19h30, e também temos o culto da família, que são aos domingos, às 19h. Então, é fácil de você localizar, de frente ao ginásio de esportes, aqui em Jaboticabal, né? Estamos ali, então, às terças e aos domingos. Perfeito. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado mesmo, eu aprendi muito. Eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui me ensina um pouquinho. Aprendi muito com você também. Eu aprendi muito, gostei muito do nosso bate-papo. Eu queria que o podcast tivesse umas 5 horas, porque aí a gente ia ficar conversando um tempão, ia ter muito assunto, mas a gente vai marcar outro para a gente conversar mais assuntos. É gostoso demais falar sobre a palavra de Deus e estar entre irmãos é algo impagável, é algo que não tem preço. Amém. Eu digo que o que a gente criou aqui foi um vínculo, tanto eu contigo, como com as pessoas que estão assistindo em casa. Eu espero que perdure por muitos, muitos anos, até a volta do Senhor, e lá a gente possa se encontrar e bater mais papo lá e conversar mais. Quero mais uma vez parabenizar você por esse trabalho, que você viva os sonhos que Deus tem para você, que você possa desfrutar de todas as promessas que Deus tem para você. Eu quero deixar uma palavra para você que veio agora ao meu coração, no sentido de que você já é abençoado, não viu ainda, mas ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na sua vida, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo número 3, né? Que você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais que existem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Quero dizer para você, Adilor, que tem bênção que você não viu, mas ela já é sua, você vai receber, mas vai receber no tempo de Deus, e eu quero me colocar à sua disposição, tá bom? Pode me chamar quantas vezes quiser, e não só para estar aqui conversando, batendo um papo, mas também naquilo que você precisar, e eu me coloco juntamente com a minha casa e a minha família à sua disposição. Amém, amém. Eu recebo, e claro, depois dessa bênção, eu vou ficar quietinho, nem vou discutir com Deus. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. Pastor Hamilton, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Nós vamos terminando o nosso podcast e espero vocês no próximo episódio. Amém. Tchau!